Dando continuidade ao gênero literário romance, o cinema e a literatura são artes que sempre estiveram próximas uma da outra. E muitos filmes foram inspirados em clássicos, como por exemplo Harry Potter. E a partir disso existe uma máxima de que o livro é sempre melhor que o filme, mas isso não é verdade. É verdade, sim, que a maioria das grandes versões literárias são melhores que as cinematográficas, mas existem casos em que a adaptação para as telonas supera o livro. Há pessoas que preferem os filmes aos livros, como por exemplo a saga Crepúsculo e Jogos Vorazes. Então, os leitores acabam comentando que na versão cinematográfica acaba ficando menos monótono e repetitivo. Outros filmes que são bem diferentes do livro temos O Lado Bom da Vida e o livro Um Dia. Mas essas questões são questões bastante pessoais. Por exemplo, algumas adaptações não chegam aos pés do livro, como por exemplo a série Harry Potter. Outras são muito bonitas, mas são suavizadas, como por exemplo A Menina que Roubava Livros. É um filme muito bonito, mas que excluiu e modificou muitas cenas fortes. E ele acabou perdendo bastante a intensidade que existe no livro. Como, por exemplo, excluiu o desfile dos judeus. E as partes mais fortes e tristes do livro foram evitadas no filme. E esses livros que são cheios de detalhes, como Harry Potter e A Menina que Roubava Livros, eles dificilmente conseguem virar um filme que façam jus, né, à sua extraordinariedade e a todo o conteúdo que tem no livro. Mas algumas adaptações, elas acabam surpreendendo pela fidelidade, né, com o livro, como é o exemplo, né, do romance do John Green, que é chamado A Culpa é das Estrelas. Conta a história de uma garota em estágio terminal de câncer e vai tratando assim um pouco de sua trajetória, né, e é inserido ali um romance no meio, e o elenco ele é muito impecável, né? O elenco que deu vida aos personagens. E o filme ele tem todas as falas e as cenas principais que estão presentes no livro. Então, o que os leitores esperavam ver nas telas, né? Acabaram vendo e realmente não faltou nada. O livro conseguiu trazer emoção e tudo mais. Então, outros romances também que foram adaptados para o cinema, temos aqui A Carta para Julieta, que conta, né, uma lenda eterna do casal apaixonado de Shakespeare, que atrai milhões de visitantes a Verona, na Itália, todos os anos. Mas essa não é apenas uma parte da história, né? Todos os dias cartas que costumam ter como endereço simplesmente Julieta, Verona, chegam à cidade. E aí vai desenrolando a história. O outro filme também que ganhou a sua versão cinematográfica é A Barraca do Beijo, que conta a história de dois adolescentes, né, que são meio populares e que no desenrolar eles acabam tendo um romance. É um livro, assim, é um filme que também foi bem aceito e é um livro é um filme engraçado. Então é isso, né? Existem outros milhares também de livros que eles foram adaptados para o cinema. E espero que vocês aproveitem e assistam. Bom, turminha, dentro das nossas amadas séries também é possível encontrar o querido gênero romance. Na aulinha de hoje, falaremos sobre a obra do nosso amado gênero que foi adaptada para os cinemas, a obra Dois Irmãos, de Milton Ratum. Isso mesmo, meus amores, um autor daqui da nossa terrinha natal, Manauara, que come x-caboquinho e toma baré. Para a galerinha que não conhece, Milton Ratum é um grande escritor nacional. Ele nasceu no ano de 1952, aqui na nossa amada Manaus. Cursou arquitetura, já foi jornalista cultural, já foi professor universitário de História e Arquitetura, já foi professor universitário de língua francesa. Meus amores, te passa, o currículo do cara é grande. Foi em Paris que ele estudou literatura comparada e hoje é um dos maiores autores e mais renomados de romance aqui no nosso Brasil.
Mas hoje focaremos em apenas uma de suas obras, o livro Dois Irmãos, o qual nos conta a história de Yaqub e Omar, irmãos gêmeos. O livro já começa de uma maneira pesada, a morte da mãe, a qual tem o nome de Zana, e o questionamento feito por ela: meus filhos já fizeram as pazes? A história nos apresenta então Yaqub, o qual voltou de uma guerra. É narrado que o irmão foi enviado para lá numa tentativa de separá-lo do mais novo, já que eles tinham um relacionamento um tanto quanto conturbado, turminha. A primeira intriga entre eles é causada por conta de um triângulo amoroso. Ambos os irmãos se apaixonam por Lívia. Apesar da mãe tentar favorecer o caçula, Omar, com esse relacionamento com a moça, quem acaba ficando com ela e roubando seu coração é Yaqub. Isso já é motivo suficiente para Omar meter o louco. Ele pega uma garrafa, ele quebra a garrafa, corta o rosto do irmão. Yaqub fica com uma cicatriz em formato de meia-lua, e essa cicatriz vai retratar o ódio semeado entre os dois. Para evitar mais BOs, mais problemas, os pais tentam mandar Yaqub para uma aldeia com o intuito de findar a raiva entre os dois irmãos. Mas tudo isso é em vão, turminha, porque quando Yaqub volta para o Brasil, o ódio que ele sentia por Omar continuava o mesmo, e que fique claro, o sentimento era recíproco pelo irmão mais novo. O narrador nos mostra que Yaqub é mais independente, já que ele foi enviado para a aldeia, Ficou distante dos cuidados dos pais. Ele destaca-se por ser um ótimo aluno, por ser ótimo em cálculos, e ele é muito admirado pelos professores do colégio. Em contraponto, Omar é o oposto do irmão, já que viveu sempre dependendo dos cuidados da mãe, principalmente. Em determinado momento, um professor oferece a Yaqub uma viagem para São Paulo. Tudo isso para que ele aprimore seus estudos e para se afastar mais do irmão e dos problemas que ele causa. Ele aceita e vai, e lá constrói uma vida, se casa e se torna muito, muito bom. Omar, por outro lado, foi expulso do colégio dos padres, já que agrediu um professor, e acaba indo para um colégio nada respeitado, conhecido como Galinheiro dos Vândalos. Em determinado momento, turma, nos é apresentado o incômodo vindo pelo pai dos meninos. O narrador nos conta que a partir do nascimento deles, a atenção da esposa foi voltada apenas para os dois, principalmente para o menino Omar. Então o pai se sente rejeitado, deixado de lado pela mulher. Voltando para os meninos e para a história deles, mais especificamente para Omar, o caçula vira então um tremendo inútil, só bebe, festeja. A partir do momento que ele se interessa por uma mulher em específico, a mãe fica extremamente enciumada e expulsa a menina dali. Ele, apaixonado, vai atrás dela e descobre que ela é uma dançarina de uma casa noturna. A mãe, vendo que o menino está realmente apaixonado, fica extremamente irritada e enciumada e decide enviar ele para São Paulo, junto de Yaqub. Yaqub aceita a proposta de maneira positiva? Omar e Yaqub fazem as pazes? Bom, meus amores, para saber disso, vocês terão que ver a série ou ler o livro, ou os dois. Recomendo que, após conhecerem essa obra de Milton Ratum, leiam a obra Esaú e Jacó, do nosso autor já citado antes, do nosso querido Machadão. Tentem associar uma obra com a outra e fazer uma análise. Tentem ver esse relacionamento da mãe com os meninos, do pai com os meninos e dos próprios irmãos, um para com o outro. Anotem isso no caderno, façam análises e levantamentos, levem para a sala de aula, abordem com seus professores e colegas de sala, tudo bem? É isso, meus amores, fica aqui a recomendação da série de hoje. Além de filmes e séries, há outra adaptação bem comum de romances, a novela. E a obra adaptada que escolhemos falar aqui é Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Mas antes de falar sobre ela, vamos falar um pouco sobre o escritor.
Jorge Amado. Ele foi um escritor brasileiro, um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista. Sua obra é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. Jorge Amado de Farias nasceu na fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Filho de João Amado de Faria e Eulália Leal Amado, fazendeiros de cacau. Em janeiro de 1914, mudou-se com a família para a cidade de Ilhéus, onde passou a infância. Com 11 anos, foi estudar no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, onde aprendeu o gosto pela leitura. Aos 12 anos, fugiu do internato e foi para Itaporanga, em Sergipe, onde morava seu avô. Depois de alguns meses, seu pai mandou buscá-lo e, sem desejar voltar para a escola, Jorge foi plantar cacau. Depois de 6 meses no meio do povo, tomou conhecimento da luta entre fazendeiros e exportadores de cacau, que iria marcar fortemente sua obra de romancista. Em Salvador, ingressou no ginásio Ipiranga, onde fez o curso secundário. Ligou-se à Academia dos Rebeldes, um grupo de jovens chefiado por Pinheiro Viegas, que tinha como objetivo a renovação literária. Dirigiu 2 jornais, A Pátria, o jornal oficial, e A Folha, fundado por ele, que contestava a pátria. Com 14 anos, estreou na revista A Luva, com um poema de feições modernistas. Frequentador de candomblés desde muito cedo, Jorge Amado tornou-se amigo de pais de santo perseguidos pela polícia. Em seus livros Jubiabá e Tenda dos Milagres, esses fatos são relatados. Ainda com 14 anos, começou a trabalhar no Diário da Bahia, depois em O Imparcial. Em 1932, publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, que narra a tentativa frustrada de um intelectual brasileiro de formação europeia de participar da vida política e cultural brasileira. Em 1933, lança seu segundo livro, Cacau, que teve vários exemplares apreendidos. Em 1936, Jorge foi preso por pertencer à Aliança Libertadora Nacional, junto com outros intelectuais, como Graciliano Ramos. Em 1963, deixa o Rio de Janeiro e volta a residir na Bahia. Em 1969, publica Tenda dos Milagres e, em 1972, publica Teresa Batista Cansada de Guerra. Em 1976, a obra recebe o Prêmio Lila e, em 1977, publica Tieta do Agreste. E a história do livro é a seguinte. Perpétua denuncia ao pai, Zé Esteves, as aventuras da irmã, e a liberdade da moça escandaliza a pequena Santana do Agreste. Depois de levar uma surra de cajado, Tieta é escorraçada de casa pelo pai. Depois de perambular por localidades próximas, prostituindo-se para sobreviver, Tieta segue para São Paulo, onde se torna cafetina. Envia dinheiro à família, mas ninguém conhece seu paradeiro. Quando a correspondência é interrompida, Perpétua conclui que a irmã está morta. Mas após mais de 25 anos da partida de Tieta, ela regressa. A volta da filha pródiga revoluciona a pequena cidade baiana. Graças à influência dela, a luz gerada pela hidrelétrica de Paulo Afonso chega a Santana do Agreste, o que leva uma indústria altamente poluidora a querer se instalar ali, ameaçando o destino ecológico do lugar. Além disso, Tieta volta a povoar fantasias dos homens e vive uma relação incestuosa com seu sobrinho, o seminarista Ricardo. Nesse extenso panorama de costumes e de aceleradas transformações, muitas histórias, vividas por numerosos personagens, somam-se à trama central. A narrativa inclui intervenções do autor, diálogos apimentados que registram a fala da região e descrições de hábitos e histórias tradicionais,
relações de poder e corrupção, religiosidade, liberação sexual, moda e consumo, conflito entre progresso e preservação ambiental são assuntos que, incorporados ao enredo do livro, ganham um tratamento crítico bem-humorado. Essa combinação faz de Tieta uma narrativa experimental e inovadora. No conjunto da obra de Jorge Amado, o romance se insere entre aqueles livros que, em tom romanesco, fazem crônica de época e de costumes, sem perder de vista a crítica social e política. Publicado ainda no período do regime militar, o enredo antecipa questões que se tornariam centrais na vida do país, como a preocupação com o meio ambiente e as críticas às relações de poder pautadas pelo favorecimento e pela corrupção. Com sua impetuosidade e seu espírito questionador, Tieta entrou para a galeria das grandes personagens femininas do autor, ao lado de Gabriela, Dona Flor e Teresa Batista. O livro foi adaptado com enorme sucesso por Aguinaldo do Silva para a novela de mesmo nome, que foi ao ar entre 1989 e 1990 na Rede Globo. Em 1996, Tieta ganhou também uma versão cinematográfica dirigida por Cacá Diegues, e em 1997 foi tema do Carnaval de Salvador. O romance virou ainda tema de folhetos de cordel. E agora, partindo para a adaptação, Tieta é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e transmitida originalmente de 14 de agosto de 1989 a 31 de março de 1990 em 196 capítulos. Foi a 41ª novela das 8 exibida pela emissora. A abertura da novela misturava elementos da natureza com a beleza feminina, representada pela modelo Isadora Ribeiro. Hans Donner e a sua equipe fotografaram o litoral de Mangue Seco, no norte da Bahia. As fotos eram projetadas no fundo da cena e Isadora aparecia em primeiro plano, nua e coberta pela sombra. Através de recursos de computação gráfica, coordenados pelo especialista José Dias, vários elementos da natureza, como pedras, árvores e folhas, davam forma ao corpo da modelo. No início da abertura, aparecia o logotipo escrito na areia, que era o nome da protagonista, Tieta. O processo foi gravado em estúdio, num tanque iluminado artificialmente para simular a claridade da luz do sol. A novela é ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro. Tudo começa quando Tieta, interpretada por Cláudia Ohana, é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves, interpretado pelo ator Sebastião Vasconcelos. Irritado com o comportamento liberal da jovem influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, interpretada pela atriz Adriana Canabrava. Humilhada, Tieta segue para São Paulo. 25 anos depois, Tieta, agora interpretada por Beth Faria, reaparece, rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. No dia de sua chegada, está sendo rezada uma missa em sua memória. Ela interrompe a celebração, chamando a atenção de todos na igreja e desfazendo o mal-entendido. Tieta diz que veio para ficar e muda a rotina dos moradores da cidade. Os que a condenaram na juventude passam a cortejá-la, movidos pela sua fortuna ou atraídos pela sua exuberância. Para chocar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo, interpretado pelo ator Cássio Gabos Mendes, filho de sua rancorosa irmã Perpétua, agora interpretada pela atriz Joana Fon. Próxima de Aracaju e Salvador, Santana do Agreste estava parada no tempo até que Ascânio Trindade, interpretado pelo ator Reginaldo Faria, que se mudara de lá quando jovem, volta para trazer o progresso ao local. Ele se torna secretário da prefeitura e, junto com Tieta, promove a modernização da cidade.
Esse foi nosso episódio 8. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, @pontoseguido, e visite nosso blog, pontoseguidopod.blogspot.com. Até o próximo episódio!